O termo feminicídio foi criado em 1976 pela socióloga sul-africana Diana Russell. A palavra vem da junção de dois vocábulos, fêmen, que significa mulher em latim, e sídium, que é o ato de matar. Então, feminicídio é o assassinato da mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. O conceito passou a ser usado com mais frequência na América Latina após a série de assassinatos de mulheres na cidade de Juarez, no México. No Brasil, ganhou espaço após a criação da Lei Maria da Penha, em 2006. E desde março de 2015, a legislação brasileira passou a considerar o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio. Feminicídio é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. No deserto do meu peito, floram como salvação, rosas que fazem concerto de flautas, harpas e violão, trazem cantigas tão calmas, perfume, beleza e pão, que alimentam minha alma da mais divina canção. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando Roda de Mulheres com a voz poderosa de Dora de Paula, acompanhada por Mona. E para completar o time de mulheres poderosas, estamos recebendo a delegada Eliana Maia Soares, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, a pedagoga Rosângela Chuvinski e, claro, você que está nos acompanhando. Sua audiência é muito importante nessa conversa. E a nossa conversa de hoje é sobre feminicídio. Eu vou iniciar perguntando para a doutora Eliana quais são os fatores que contribuem para o feminicídio. Com relação a fatores, que podem contribuir para o feminicídio, são inúmeros fatores, mas o que a gente percebe? A mulher que é vítima de violência doméstica e não procura a ajuda do Estado, não procura a rede de proteção que existe para acolhê-la, e nas primeiras vezes que se torna vítima dessa violência, a tendência é essa violência crescer, aumentar e terminar, infelizmente, no feminicídio, que é o ápice da violência, a fatalidade. Então, quando nós vemos uma mulher vítima de feminicídio, eu sempre digo que o agressor é o culpado, mas o Estado também tem sua responsabilidade, porque falhou ou na segurança, ou no Poder Judiciário, ou na assistência social, em algum serviço que deveria estar à disposição dessa mulher e ela não teve, ou não soube, ou não conseguiu procurar ajuda. Seria uma morte anunciada, isso que poderia ser evitada. Com certeza, mortes anunciadas e evitadas, e evitáveis. Mas nem todo assassinato de mulher é considerado feminicídio, né? Quais são as características aí? Pronto. O feminicídio foi incluído na nossa legislação em 2015. Infelizmente, o Brasil foi o 16º país a incluir uma legislação específica com relação aos países da América Latina, Ele foi o 16º país para incluir uma legislação específica, contemplando o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio. Então, o feminicídio, ele ocorre quando a mulher é morta simplesmente por ser mulher, pela condição do sexo feminino. E no próprio Código Penal, ele explica, no parágrafo 2º A, ele diz que
existem razões da condição de sexo feminino, no caso de violência doméstica sempre, e quando a mulher é morta por razões de menosprezo e discriminação. Então, são essas previsões dentro da lei, dentro né? da lei. Mas tem outros tipos Sim, também. sim, a doutrina, alguns escritores, né, escritoras, contemplam outros tipos de feminicídio, feminicídios raciais, mulheres pretas que morrem, às vezes, simplesmente porque, em condição de uma guerra, um país invade um outro país e mata aquela mulher de outra etnia ou de outra raça. Existe o feminicídio que se chama, conhecido como lesbicídio, que é a morte da mulher por ela ter uma orientação sexual diferente assim, Por ela se assumir por ela como se lésbica. assumir como lésbica, exatamente. É um crime de ódio. Crime de ódio, de preconceito. O que pode ser feito? Você falou que o Estado tem muita responsabilidade nisso, né? O que o Estado poderia fazer para minimizar os casos de feminicídio? Inicialmente, nós temos uma legislação que a Lei de Violência Doméstica, a Lei Maria da Penha, ela é considerada a terceira legislação, uma das 3 melhores legislações no combate à violência doméstica do mundo, né? Então, uma das 3 melhores do mundo. Então, por que ainda acontece tanta violência aqui no Brasil? Porque não basta a lei, é necessário que todos os mecanismos de proteção previstos nessa lei sejam implementados pelo Estado brasileiro, por todos os estados da federação. Então, o que eu poderia colocar aqui como necessário, né, para que esse número de violência e números de feminicídios, né, diminuíssem? Justamente políticas públicas, né, para contemplar esses mecanismos previstos na lei, para que eles passem a funcionar realmente, para que quando uma mulher, toda mulher, seja vítima de qualquer crime que configure violência doméstica ou violência contra essa mulher, ela possa, né, ter do Estado todo o aparato, toda a proteção que ela precisa. E aí a gente fala, só a parte de segurança? Não. Essa mulher precisa, inicialmente, ela precisa de um acolhimento, talvez de um local para ela ir, de um abrigamento. Depois ela precisa de independência, né, financeira. Nem todas as mulheres que são vítimas de violência, elas são dependentes financeiramente do companheiro ou do marido, mas essa dependência, em alguns casos, é um dos fatores que mais dificultam para que essa mulher quebre o ciclo da violência. E a Lei Maria da Penha, ela foi importante até porque muitas vezes as mulheres denunciavam, né? Mas chegavam em casa, o marido pedia perdão, pedia desculpa, ela ficava comovida com a situação e retirava a queixa. Hoje, não existe mais isso. Você faz a denúncia, então automaticamente a pessoa o processo vai correndo, né? Eu acredito que a vulnerabilidade das mulheres, ela aumenta de acordo com a condição dessa mulher. Se ela é pobre, se ela é negra, se ela tem uma orientação sexual diferente, se mora em lugares que são ditos perigosos ou tem algum preconceito também, esse racismo que é de lugar de morar, porque hoje tudo contribui para que esse preconceito seja maior e que essas mulheres se tornem mais vulneráveis. E isso tem tudo a ver com questões de implementação de políticas públicas que possam cobrir esse tipo de vulnerabilidade. Né? Agora, até para você, as políticas públicas funcionarem, você ter condições também de ter um enfrentamento à violência contra a mulher, precisa de dados, e esses dados eles são difíceis, né? Até porque
nessa tipificação do feminicídio, muitas vezes ele não vai como feminicídio, ele vai como homicídio, não é? Eu acho que esse também é um grande problema. Com relação aos dados, o Brasil ele não tem uma uniformidade na coleta desses dados, infelizmente, né? Eu acho que isso aí já prejudica, inclusive, a implementação de políticas públicas para outros tipos de violência, né? O homicídio mesmo. Então, o feminicídio, fazendo parte da mesma estatística que o homicídio, eu acredito que seja infelizmente, é uma questão que dificulta muito, né? Que o Estado mesmo reconheça essa violência, né? Como uma necessidade e assim, possa implementar as políticas necessárias para combatê-la, né? Porque o feminicídio e o homicídio a gente não pode colocar no mesmo patamar. Enquanto o homicídio, geralmente o homem morre no meio da rua, né? No feminicídio, um terço das mulheres morrem dentro de casa. Então, assim, não dá para fazer, vamos dizer assim, um bolo só, né? Tem que ser uma ação conjunta, exatamente, né? Governo federal, governo estadual, tem que ser uma uniformização. Unificar essas forças. Exatamente. Né? E educação aí é muito importante também, né? Eu acho que ainda é um tema tabu. Assim, que a gente tem medo de falar. As pessoas que foram vítimas, a família que foi vítima de feminicídio tem medo de falar e tem vergonha, porque eu acredito que ainda seja um tema tabu no sentido de que as escolas não tematizam, não levam para a sala de aula, e é uma questão que precisa ser tematizada, porque acontece, né? Perfeito. E se tem que educar de casa. Exatamente. As crianças, né? A criança, a partir da casa, não apenas das escolas, mas a partir da casa. Isso. A criança tem que crescer de que o menino e a menina, eles são iguais, ninguém é melhor do que o outro, o menino não tem que estar mostrando força para a mulher para mostrar que é poderoso, né? Eles têm que, os dois, têm que entender que a violência vem a partir daí, dessa questão do patriarcado, dessa questão do homem querer impor e achar que a mulher é objeto dele, pertence a ele, e ele pode dispor do corpo dela da forma que for, né? Como é que vocês enxergam isso? Assim, em relação à criança, né? Eu acho que deveria realmente a família orientar mais, assim, principalmente as meninas, né? Porque a gente vê também questão de feminicídio dentro da própria família, né? Com crianças. E as crianças, às vezes, se sentem muito amedrontadas até de contar para a mãe, né? Ou para um responsável. Então, eu acho que tem que ser passado também essa segurança para a própria criança. E as famílias tentarem escutar mais, entendeu? Observar mais os sinais, né? Porque às vezes as crianças dão tantos sinais, mas elas não são escutadas. Você está falando, né? da violência com relação o feminicídio com crianças, entendeu? Porque às vezes está tão próximo, né? O parente é um parente tão próximo e às vezes a criança fica dando aqueles sinais, né, de que está sendo abusada e tudo, e a família não enxerga. Aí, quando já vai ver, né, já passa para a fatalidade mesmo. É outro dado que é importante ser observado. E assim, uma criança que cresce, né, assistindo diversos tipos de violência, a mãe sendo agredida e sem tomar nenhuma, né, atitude, ela normaliza aquela situação. Então, é muito provável que seja uma moça que acredite que uma relação amorosa é normal ela apanhar, e se for um menino, né, ele vai acreditar que ele pode fazer isso com outra... Subjugar a outra, né? Exatamente, porque reproduzir, né, o que ele conhece, o que essa criança pode vivenciar. E lembrar que ciúme não é prova de amor, né? De jeito nenhum. Porque romantizam muito essa questão do ciúme. Ninguém mata por amor. Do controle. Ninguém mata por amor. Do controle. Exatamente. Infelizmente, esse é um tema que as pessoas acreditam que seja um tema ligado ao feminismo, às feministas,
e que tem uma carga enorme de preconceito e que não tem nada a ver, porque isso é uma questão de direitos humanos, que é um direito considerado menor dentro das universidades, dentro das faculdades de direito. Essa questão da violência contra a mulher, contra a criança, é uma questão de direito humano, de direitos humanos, e que essa questão de direitos humanos é considerada um direito menor dentro das faculdades. Isso é terrível. Assim, Agora, vale ressaltar... considerado como movimento social, não é considerado como direito. É terrível. É um absurdo. E vale ressaltar que você falou do feminismo, e é exatamente o feminismo que fez com que chegássemos a esta roda de conversa, ao que somos hoje. Porque senão estaríamos achando normal sermos violentadas, né? Achando que sempre a culpa é nossa, né? A gente tem a pessoa que é agredida, ela sempre acha que fez alguma coisa que ela é culpada, né? E a própria mulher faz isso, porque não é uma vez ou duas que já me aconteceu isso. Você conta um caso e a própria mulher pergunta onde era que você estava, qual era a roupa que você estava. Qual era a roupa então que é terrível. Qual horário. Qual horário. Né? A gente tem que acabar com essa cultura, né? Agora, os órfãos do feminicídio é um caso também que é muito importante a gente falar e ressaltar, porque, inclusive, a Rosângela, ela tem um caso para contar para a gente, mas vai ser no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre feminicídio. E vamos ver agora o depoimento do Aurimar Chaves de Oliveira, irmão da Jamile de Oliveira Corrêa, assassinada pelo namorado em 2019. Vamos rever esse caso no Lugar de Fala. Os fatos, as imagens que a gente vê que a Jamile tudo começou dentro do carro. Aliás, antes foi no restaurante, parece que começaram as confusões, por relatos de outros, e tudo acabou dentro do carro ali, quando ela começou a ser espancada. Quando ela conseguiu escapar do carro, ela correu em rumo do apartamento dela. Ele, em seguida, correu atrás, só que não conseguiu pegar o mesmo elevador. Pegou o elevador de serviço e foi atrás. Adentrou dentro da casa, atrás dela, e ela se trancou no quarto. Só que ele, mediante a estatura dele, o porte físico, ele conseguiu arrombar a porta do quarto. E o Aloizinho no quarto dele. Só que ele, vendo aquele negócio todo, aquele alvoroço, ele correu, né? A gente presume que tudo tenha acontecido mais ou menos dessa forma. Talvez a gente falando acelerado que tenha tido um desdobramento maior. Hoje, o Aloizinho vive de uma maneira acompanhado de psicóloga, a ajuda de familiares, de todos que podem, ajudam ele. Porque é difícil um rapaz que tinha perdido o pai há 2 anos e como suporte ele só tinha a mãe, era a única balizamento que ele tinha, seria a mãe para seguir a vida. E hoje só foi tirado o único suporte que ele tinha na vida, que seria a mãe. Gente, é muito, assim, dói, né, só de assistir. O Aurimar é o esposo da Rosângela. A Rosângela vivenciou tudo isso dentro de casa, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa sua vivência. Assim, não é fácil, né, gente, rever tudo isso. A gente se emociona muito, porque praticamente assim toda a família está destruída, né? São 3 anos que a gente vem lutando, pedindo essa justiça. Meu sobrinho ficou sem ninguém mais, né? Só tinha o pai e a mãe, perdeu o pai, perdeu a mãe. E hoje ele precisa realmente ter diariamente
um acompanhamento psicólogo, né, com psicólogo. Nós também, meu marido passou por uma situação muito difícil também, porque depois que a Jamile morreu, nós entramos na pandemia e logo a pouco ele perdeu a mãe e uma irmã. E há pouco tempo, 3 meses, nós já perdemos outra pessoa da família. Então, assim, para ele é muito difícil, ele não vê o retorno da justiça, né? Porque eles estão lutando ainda para que se faça essa justiça. Nem a mãe viu, nem as irmãs viram, né? E hoje ele ainda continua lutando. E a gente vê a fragilidade que o Aloysio vive hoje, né? Precisando desse apoio constante de psicólogos para que ele possa retomar a vida dele hoje como um rapaz de 17 anos, né? Que daqui a pouco ele vai construir a família dele também, mas ele precisa constantemente dessa ajuda para que ele possa estudar, para que ele possa centrar na vida dele, né? Porque ele perdeu toda a sua estrutura familiar, né? Ele não tem mais uma estrutura familiar, não tem mais a casa que ele vivia, né? Mas, graças a Deus, hoje ele vive com uma família paterna, né? Que deu todo o suporte para ele. Mas a gente vê o quanto essa criança sofre. Até hoje ninguém sabe se é um rapaz de 17 anos, mas a gente não sabe o que é que passa pela cabeça dele, né? A gente não sabe... Ele tinha uns 14 anos na época. Isso, ele tinha 14 anos. O pior de tudo é você não ter o retorno, né, da justiça, e você vê o acusado aí vivendo a vida dele livre, satisfeito, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Não vocês tem a punição. Vocês estão acompanhando o caso? Como é que está o caso? Agora, nesse momento, a gente tá tendo as audiências de defesa dele, né? Tá dando os depoimentos, mas assim, ainda tá naquele processo de ouvir as defesas, né? E por ser uma pessoa muito fluente também, né, no judiciário, a gente não sabe o tanto que ele mexe lá por dentro, que ele consegue adiar audiências e audiências. Então, essa angústia e essa tristeza que a gente tem como família, né, por não ter esse retorno que a justiça já poderia ter dado para a gente, porque provas, foram inúmeras provas, né, inúmeras provas já foram comprovadas que realmente é um feminicídio, ele foi indiciado por feminicídio, né? Então, a gente só fica aguardando mesmo. Essa questão da morosidade é outra coisa também que aumenta o sofrimento da família. Tem que estar revendo aquilo sempre, tem que estar lutando para que a justiça seja feita. Também é uma coisa assim que destrói a pessoa por dentro, né? Sim. Rosângela, eu quero agradecer ao seu Eu que agradeço marido pelo depoimento. Convite. Né, porque, assim, e sinta-se abraçada, sinta-se por todas nós, né? Eu acho que é um momento muito terrível passar por todo esse processo. Imagino que você esteja, assim, mais à luz no fim do túnel, né? Sim. Eu acho que esses grupos de acolhimento, como você falou também, eu acho que são importantes tanto para as crianças, né, que passam por esse, são vítimas do feminicídio, são órfãos do feminicídio, né, quanto para a família, né? É muito importante esse acolhimento, né? Eu queria só fazer uma pergunta para a doutora, assim, por curiosidade minha mesmo, né, pessoal. Porque, assim, quando a gente, no caso da minha cunhada, né, que teve toda essa prova de espancamento dentro do carro, né, de ela ter saído toda machucada, foi feito todo esse laudo. Se realmente já não era, pelo menos por isso, ele já ter tido assim, uma punição, entendeu? Por esses fatos pela Lei Maria da Penha. Rosângela, é o seguinte, a justiça, né, ela tem os trâmites. A legislação brasileira, ela prevê inúmeros recursos, né? Então, assim, eu acredito que eu não conheço o processo, não fui eu que fiz a investigação, né, no caso, então eu não tenho nem conhecimento de causa para poder lhe falar o motivo dessa, vamos dizer assim, dessa demora. Mas eu acredito que seja
a utilização dos recursos, né, que a legislação brasileira disponibiliza. Que eles vão utilizando até o último recurso. Exatamente. E isso aí vai levando até Eu anos. acredito que sim. Mas esse depoimento da Rosângela me fez pensar quanto assim, o custo social do feminicídio, né? O seu sobrinho, Rosângela, graças a Deus, tem uma estrutura familiar, né, que conseguiu acolhê-lo. Ele tem esse suporte, mas quantas crianças que só tinham uma mãe, né, e essa mãe foi morta muitas vezes na frente dessas crianças. Sim. E elas perderam totalmente, né, qualquer tipo. E será que o Estado que eu estou dizendo, o Estado brasileiro, sim, né, está realmente amparando essas crianças, né? Preparado, né, para dar esse suporte? Será que ele está equipado? Ele está equipado para que realmente para suportar? Porque assim, o número de feminicídio também é alto, né? E será que como é que o Estado está se preparando para poder acolher esses órfãos, né? Já vi relatos de avós, né, que são mulheres já de uma idade mais elevada, que elas estavam preparadas para assumir o papel de avó, mas não de mães. Aí perdem a filha, mas tem que cuidar dos netos. É muito impactante. Realmente é um problema social gravíssimo. E assim, aí fica a pergunta para a Roda. Vocês acreditam que existe uma forma de minimizar isso? Além claro que sempre com a ajuda do Estado, mas como é que a sociedade civil pode se mobilizar para poder conter a violência e conter o feminicídio? Inicialmente, não de maneira nenhuma aturar, achar que aquilo é normal. O vizinho está brigando, estou vendo barulho, não vou fazer nada porque eu não tenho. Todo mundo é responsável pela segurança de uma mulher, certo? Tem que meter a colher, Tem que meter a colher, é obrigação. Inclusive, eu acho que tem que partir para cima também, né? Tem que Naquela hora não tem que denunciar. ter medo, não. É ligar para a polícia mesmo, chamar, né? E temos as redes sociais aí, que é um instrumento importantíssimo, né? Que vamos denunciar através das redes, de mobilizar as pessoas. Que os denunciantes, né, não precisam se identificar, diz que 100, o 180. Existem inúmeras formas de não deixar aquela situação impune, né? Por isso mesmo. Eu também queria voltar aqui à questão do tema da educação. A educação infantil é importantíssima, mas a educação também dos adultos, né? Porque eu, na prática, né, profissional, já teve casos de eu interrogar um infrator que tinha desferido inúmeras, assim, um crime assim, bem chocante, no sentido assim, inúmeras facadas na frente de 2 filhos dessa mulher, né? Assim, uma questão. E ele queria justificar, assim, não queria, ele achava, ele tinha essa certeza, eu acredito, assim, não, mas olha aí o celular dela, ela estava falando com fulano de tal, como se aquilo justificasse a violência. Ou seja, e eu teve uma oportunidade, eu conversei com ele, eu disse, olha, ela poderia ter tido um relacionamento extraconjugal, 2, 3, qualquer atitude que essa mulher tivesse tomado, não lhe daria o direito, né, de tentar tirar a vida dela, de praticar. A única coisa que o senhor poderia fazer era desistir da relação. Então, assim, a educação também dos homens, né, nesse sentido. E das mulheres, porque algumas vítimas, infelizmente, elas não se entendem como vítima. Né? Assim, como a gente já tinha conversado aqui, talvez por ter crescido num ambiente violento, acredita que é normal aquele homem estar controlando. É cultural também, né? É o chamado machismo estrutural. Exatamente. Né? Porque muitas mulheres, elas acham que se meu marido me agrediu de alguma forma, eu fiz alguma coisa para fazer...
eu mereci aquela agressão de alguma forma, né? Eu não deveria ter falado o que eu falei. É sempre a culpa é da mulher, né? Então, é exatamente essa cultura que a gente tem que desconstruir, né? Para que a gente possa para que a gente possa levantar aí, construir uma sociedade mais igualitária e menos violenta. Que eu acho que é aí que está a saída, né? Para diminuir no enfrentamento ao feminicídio. Como é que vocês enxergam isso? Porque em algum momento da história, esse negócio do marido bater era normal. Não tinha, assim, as mulheres ficavam num casamento onde apanhavam porque era bom manter esse casamento. Matar era normal. Era normal, né? Tinham leis que a legítima garantiam. defesa da honra, né? Exatamente. Era um Até absurdo. pouco tempo. Até pouquíssimo tempo. Então, isso é uma coisa que a gente vai arrastando assim, ao longo da história, né? E se você for pegar, por exemplo, se você fazer uma pesquisa bem simples com a música popular brasileira, você vai ver os absurdos que existem nas músicas, Cantadas, né? Se errar uma vez, eu dou castigo para não se acostumar. Se errar outra vez, eu mando embora para saber me respeitar. Assim, é a coisa por aí. Então, assim, muito normal. Bata nego, pode bater, bata com força, que eu não sinto doer. Tem músicas que são absolutamente machistas, que disseminam exatamente essa cultura, né? Exatamente. E hoje a gente viveu 4 anos assim de retrocesso, legitimou muito esse comportamento do macho, né? Que pode bater, que pode matar, e que as mulheres têm que aceitar desse jeito, porque se não aceitarem, não prestam, etc, etc. Então, foi um retrocesso isso que a gente viveu. Esse governo passado, né? Esse governo passado. E que a gente precisa restaurar uma outra ordem aí, porque o negócio não está brincadeira. Aumentaram os casos, né? Esses casos todos de violência, todo tipo de violência, porque, exatamente, houve uma espécie de um refreamento na questão da educação, nas falas das pessoas, o medo que as pessoas têm, porque eu acho que uma sociedade conservadora e machista, ela se fortalece porque ela impõe um medo, e a gente fica mesmo com medo, né? De vestir, de falar, de sair. Mas o medo ruas, é uma forma, né? de controle. É uma forma, né? De controle. E que é muito poderosa. usada, inclusive, nos sistemas de ditaduras, no fascismo. É o que é usado exatamente o medo. Exato. Mas a gente vai continuar com esse assunto, meninas. No próximo bloco, voltamos já já. Estamos de volta e no programa de hoje o assunto é feminicídio. Mas agora vamos dar uma pausa neste assunto para falar sobre música. Estamos aqui com a Dora de Paula, que é uma artista completa, porque além de atriz, aliás, além de cantora, também é atriz, é poetisa. Então, assim, tem um leque aí, né? Para falar quem é Dora de Paula, a gente precisa de um programa inteiro e acompanhada com a Mona, maravilhosa. Né? Gostaria que vocês falassem um pouco dessa trajetória de vocês. Não, assim, estou conhecendo a Mona há pouquíssimo tempo. Eu quis saber da Mona para poder tocar comigo, mas assim, a história da música, essa primeira que eu cantei é uma composição minha e do Calé Alencar. Foi uma brincadeira. Ah, cara, querido. Eu comecei escrevendo no Facebook, né? E o Calé, ele pesca, né, as programado poesias. Aí um show de vocês, né? A gente está organizando. E aí ele foi musicando. Eu estou com mais de 25 músicas com o Calé, mas assim, por pura viagem, assim, brincadeira. Mas ficaram bonitas as músicas. Essa primeira que eu cantei é minha com ele. E então é isso. E a Mona é profissional do violão e de outros instrumentos, né, Mona? Mas você faz parte de algum grupo? Como é que é o seu trabalho? Fala um pouquinho aí. Eu toco com muita gente aqui da cidade de Fortaleza. Estou terminando a faculdade de música agora, mas eu toco profissionalmente desde os 16 anos.
E conheci a Dora através do Instagram, ela veio falar comigo. Aí eu, não, aceito o convite, vamos lá. Não, mas eu não me considero uma cantora, não, é cantora demais. Cantora, intérprete, é muito bom e tá sendo um prazer acompanhar. E eu faço parte de grupos e coletivos, eu faço parte do trio Essas Mulheres, que é um trio formado por mim, Patrícia Trajano e Flávia Soledade. E também faço parte do coletivo Mulheres do Samba, aqui de Fortaleza. Não é o samba delas? Teve que mudar o nome, não é mais Samba Delas. Ah, tá. Mas por que a mudança? Patentearam em outro estado o nome. Aí entrou na questão judicial, não pôde mais usar. Aí está lançando a marca agora, Mulheres na Roda de Samba de Fortaleza. E eu faço parte desse grupo. Agora estou ajudando mais adentro a Micaela Gomes, né, que é a diretora musical. Micaela já esteve aqui várias vezes. Eu estou junto com ela agora na organização. Nossa parceira. E é isso. Toco com muita gente. Agora eu vou tocar direto agora com a Dora, se Deus quiser. Já conheceu, agora é para sempre, né? Muito então bom. É isso. E Dora, a Dora também tem um passado nos palcos como atriz, não é isso? Pois é, eu conheço a Lana dos palcos. Não vai entregar tudo. Pois é, então, se tiver um espaço, posso falar um poema que eu acho que é interessante para o nosso tema. O espaço assim. é todo seu. Então, esse poema chama Dolores, não foi musicado ainda, mas vou falar aqui. Sofrida, falo. Sofrida, calo. Se calo, emudeço. Se falo, umedeço, orvalho. Rompantes e repentes, dou com a língua nos dentes, badalo. Se calo e me pisas, aí eu grito. Nossa. Maravilha. Gente, a importância da arte, né, para você construir uma nova sociedade também, para você... A Dora falou no bloco passado a questão de algumas músicas que disseminam essa questão da violência, mas também ela pode ser usada de outra forma para alertar as pessoas, né, que o modo de vida pode ser outro, né, que essa violência ela pode ser desconstruída. Como é que vocês enxergam isso? Eu não tenho muito apreço por músicas que fazem a mulher parecer um objeto, né? Algumas músicas da atualidade, infelizmente, mas graças a Deus que existem composições maravilhosas, né? A arte pode, deve e é utilizada, sim, né? Para que possa disseminar os valores corretos, não só pela música, pelo teatro, né? E eu acho que isso tem uma força tão grande, é tão potente, acredito que tem um poder, né, muito maior do que uma pessoa pegar um microfone e dar uma palestra, né? Porque é universal. Então, assim, eu tenho muito respeito, muita admiração por quem se utiliza da arte, né? Para fazer, para reproduzir os valores corretos. Para transformar o mundo, né? A é por isso que muitos governos têm medo e acabam calando as pessoas que estão falando. A arte em geral, né? Então, assim, é porque ela tem um poder muito grande, né? De mobilização, de transformação, como eu falei antes, né? No samba, sempre foi muito machista, né? E agora está surgindo novas músicas com mulheres fazendo até mudanças na música, daquela música Mulheres do Martinho da Vila. Horrível. Pois é.
Mas fizeram uma versão dela. Sim. Da Doralice, falou que nós somos mulheres de todas as cores. De várias E idades, no final de ela vários fala, amores. eu não preciso ser sua felicidade. Eu não sou sua projeção, você é que se baixe. Aí ela diz no final que ela é tudo que um dia sonhou para ela mesma. Ela não precisa ser feliz para homem nenhum por conta disso. Precisa, né? E também tem outra compositora que é do grupo Arruda, que ela fala sobre, o nome da música é Pra Matar Preconceito, que ela fala, na rua me chamam de gostosa, e gringa acha que eu nasci pra dar. E aí ela fala, sou crioula, neguinha, mulata e muito mais camará. Pra respeitar ela, que ela não é só um objeto, né? uma imagem. E tá sendo bem legal, por isso, acho que foi por isso que as rodas de samba feminina tá ganhando força. Eu admiro. Aqui. É muito importante. Esses movimentos são, assim, fundamentais, né, na sociedade. Eles impactam de uma forma positiva. Eu assisti um depoimento de uma atriz, que eu esqueci o nome, mas negra, preta. Ela disse que as mulheres compositoras pretas, né, não conseguiam colocar as suas músicas assinando. Tinha que ser um homem, né? Então, assim, o samba, ele é muito democrático. Não só o samba, toda a música mesmo, né? Mas eu acredito que hoje aqui existe a possibilidade. Que coisa legal. Como, assim, eu achei interessante quando começaram as mulheres a cantarem também as músicas sertanejas, porque eram só homens, né? É muito. Toda vez que a mulher ganha espaço em algum local, a sociedade, né, é beneficiada como um todo, né? Então, assim, não existe local só de homem nem de mulher. O homem pode participar de qualquer coisa que a mulher faz, tenha, vamos dizer, tenha mais, não é nem facilidade, né? Que tenha... Que ele goste, se identifique, exatamente, né? da mesma forma. Aliás, é essa educação de que a gente tanto fala. É de que desde cedo você tem que mostrar para a criança que não existe brinquedo para menino, nem brinquedo para menina, que ela pode brincar, se ela quiser brincar com a bola, ela pode brincar porque é normal, né? Então, essa cultura que a gente tem realmente, e a gente bate muito isso aqui no programa, que a gente tem que desconstruir mesmo. E depende só de nós, depende de cada um de nós, entendeu? A gente repassar isso. Por isso que eu acho fundamental vocês aqui enriquecendo, né, essa discussão e essa conversa. Porque cada uma de nós somos importante nesse processo de transformação, de mudar a sociedade, de criar uma sociedade onde a mulher ela não tenha medo de sair à rua, independente do horário, com a roupa que ela quiser, porque se ela sair com a roupa mais curtinha ou mais decotada, o homem vai se sentir no direito de como se o corpo pertencesse a qualquer pessoa, a ele, né? Como se ele tivesse direito ao corpo da mulher. Como aconteceu, inclusive, ano passado, teve alguns casos de a menina estar na rua e o cara vai e passa a mão, né? Passa a mão na menina como se ali fosse público, né? Quer dizer, o corpo da mulher é uma propriedade pública, né? Então a gente tem que, e depende de todas nós, trabalhar para que a gente possa desconstruir isso, né? E assim, o que você tem mais de poesia e de música para a gente? Essa é um samba, eu acho, né? É um samba. Alô, meu amor, estou feliz. Não deu certo por um triz, só deu certo porque Deus quis. O destino é quem diz. Não, fui eu que fiz. Tchau. Depois tem mais rapaz. Alô, meu amor, estou feliz. Não deu certo por um triz, só deu certo porque Deus quis. O destino é quem diz. Não, fui eu que fiz. Tchau. Depois tem mais rapaz. Falando da vida por um fio entre Fortaleza e Rio, quando tudo acaba em samba. E a telefonista insistindo, olha, a ficha tá caindo e acabou a ligação. Alô, meu amor, estou feliz. Não deu certo por um triz,
Só deu certo porque Deus quis. O destino é quem diz não. Fui eu que fiz, tchau. Depois tem mais rapaz. Alô, meu amor, estou feliz. Muito bem. Meninas, infelizmente está terminando o programa, mas antes de terminar, eu gostaria que cada um de vocês desse uma mensagenzinha. Eu quero agradecer, né, por esse momento que você proporcionou, de eu poder vir aqui, mais uma vez falar sobre o caso da Jamile, pedir que a justiça acelere, né, e traga uma resposta para a gente, para a família, para o Aloísio, né, que ele tanto precisa dessa resposta. E é isso, eu fico muito feliz de ter participado do programa. Pronto, eu também agradeço demais. Eu queria só deixar aqui um recado para as mulheres mesmo, né? Nunca se envergonhem de sofrer a violência doméstica. Nenhuma mulher é culpada de sofrer uma violência, né? Ela pode andar, como você falou, de roupinha curta, ela pode não querer mais continuar um relacionamento, ela pode qualquer coisa, né? Então, que nenhuma mulher se envergonhe, né? E tenha medo, né, de denunciar violências praticadas por seus maridos, companheiros, irmãos, de qualquer maneira. Então era isso, e agradecer também a oportunidade, viu? E adorei aqui a nossa conversa, adorei conhecê-las. Não conhecia nenhuma dessas mulheres maravilhosas, mas assim, foi uma oportunidade incrível. Muitíssimo obrigada. Nós é que agradecemos. Eu acho que a gente precisa fazer o que pode, né? Eu estou lembrando aqui do Emicida, tudo que nós temos é nós. Então, onde quer que a gente esteja, é possível fazer alguma coisa. Se você está na sua casa com seus filhos, é possível falar com eles. Se está com seu marido, se aconteceu algum deslize da forma como seu marido fala, é possível dizer alguma coisa. A gente não pode esperar que tenha um movimento social para ir para o meio da rua. É possível fazer as coisas pequenas e todo dia, todos os momentos que a gente puder falar, que a gente puder estar consciente, porque a gente tem os insights, é bom que a gente fale, é bom que a gente converse com os nossos filhos, converse com nossas amigas, converse com as pessoas que estão próximas a nós, porque não tem um tempo certo para a gente estar agindo, para a gente estar atuando em favor de nós próprios, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Emicida tem muito, mas ele tem tudo. Isso que ele disse, eu acho assim, muito legal, sabe? Tudo que nós tem é nós, e é mesmo. A gente tem que se conscientizar que somos nós, mulheres, que temos que fazer um mundo diferente para nós. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Muito bem. Queria agradecer o convite. Mais uma vez eu estou aqui no programa, na roda de conversa. Agradecer também o convite dessa grande artista. E dizer que lugar de mulher, onde ela quiser, inclusive nos palcos, no teatro, na música, no samba, no forró, no sertanejo, e não aceitar menos do que isso. Que aceitar que mulher pode tudo, inclusive de salto alto e guerreando. Nosso espaço já está garantido. É isso aí. E você que está nos assistindo, você pode também nos acompanhar pelas redes sociais, através do YouTube, Facebook e Instagram. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos na próxima semana. Até lá. Alô, meu amor, estou feliz. Não deu certo por um triz, só deu certo porque Deus quis. O destino é quem diz não. Fui eu que fiz, tchau. Depois tem mais rapaz. Alô, meu amor, estou feliz. Não deu certo por um triz, só deu certo porque Deus quis. O destino é quem diz não. Fui eu que fiz, tchau. Depois tem mais rapaz.
falando da vida por um fio, entre Fortaleza e Rio, onde tudo acaba em samba. E a telefonista insistindo, olha, a ficha tá caindo e acabou a ligação. Alô, meu amor.